Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai nos envolva a todos. É mais um programa Espiritismo em Marcha, trazendo informações e notícias do movimento espírita de nossa região. Somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos, à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Fortaleçamo-nos no Senhor Jesus e sigamos de alma erguida para a frente, na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Mensagem Fortaleçamo-nos, do Espírito Emmanuel, extraída do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Mensagem no Serviço Redentor, trazida pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, do livro Levantar e Seguir. A aflição pode ser o preço do resgate, o recurso da dor que reajusta, o remédio que corrige, ou o choque de retorno que redime. Mas, se modificas a tua aflição de lugar no tempo do próprio Espírito, de certo será ela transformada em processo de tua abençoada sublimação. Aflija-te em pedir desculpas ao companheiro que ofendeste, e não terás um credor no dia de amanhã. Aflija-te em auxiliar os semelhantes, e não serás relegado ao abandono. Aflija-te em cumprir os deveres que te competem no círculo doméstico, e não serás provado pelo desrespeito ou pela ironia dos corações que te circundam no templo familiar. Aflija-te em procurar o bem, praticando-o com o teu sentimento, com a tua boca e com as tuas mãos, e o mal não te surpreenderá em seus laços escuros. Aflija-te em dar, e o Senhor dar-te-á dos seus suprimentos do amor infinito, a benefício de ti mesmo. Aflija-te em retificar agora o caminho que deves percorrer, e a harmonia estará contigo no futuro. Não te esqueças de que Jesus se afligiu em esclarecer-nos e redimir-nos, e por isso mesmo, além da cruz, é a claridade dos séculos a convocar-nos através da bondade e do sacrifício, para a bênção divina da ressurreição e do amor. Espiritismo em Marcha, agenda. A AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru, situada à Rua Professor José Leão 567, bairro Maurício de Nassau, comemora 68 anos de fundação e terá uma série de palestras especiais neste mês. Na próxima segunda manhã, palestra às 8 horas da noite com Josué Fidelis, que vem do Jefa Piedade Jaboatão de Guararapes. Ele abordará o tema Perdão das Ofensas. A entrada é franca, todos estão convidados. A Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes comemora 30 anos de fundação. Terá também uma série de palestras especiais neste mês. Na próxima quarta, dia 6, palestra com Milton José,
que abordará o tema Para Deus Nada é Impossível. No próximo sábado, dia 9, presença de Josué Fidelis, do Jefa, que abordará o tema A Força do Perdão. Todos estão convidados. Segundo o Seminário Espírita Revivendo Jesus. Vivo. Aliás, vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Dias 22, 23 e 24 de novembro. O local é no Centro de Convenções do SENAC, ao lado do Shopping Caruaru. Presença de André Trigueiro, Adeilson Salles, Rossando Clinzey, André Moreira, Geraldo Campete, Rafael Lavrarini, Eulária Bueno. Ingressos R$ 120 à venda nas instituições espíritas da cidade e na Banca Terceiro Mundo. Também através do site www.revivendojesus.com.br e através do WhatsApp 99618-6828. Não percamos esse importante evento este mês em nossa cidade. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. A nova era. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para tomá-lo conhecimento não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento para que se serviu Deus e revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam em sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido. Mas, nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser a face brilhante, qual o farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos, que ela se propunha regenerar. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade. Não se houvera convertido sob o ponto de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessário uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo modo que a ideia de um Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo e aproximar os homens, torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Onde encontrar uma instituição espírita?
Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na Rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas segundas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delany, localizado na Rua Benjamin Larena, número 172, bairro Divinópolis. Ponto de referência, Borracharia 24 horas, próximo à Rua Bahia. Reuniões públicas quartas e sextas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Ouçamos agora a questão de número 522. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Resposta dos Espíritos. É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto, antes de encarnar. Tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, esta passagem. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Comentários de Emmanuel sobre esta passagem bíblica encontra-se na mensagem intitulada Sofrerás Perseguições, extraída do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E assim ele nos escreve: incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que acima deles prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Se te sentes ferido e procuras a justiça terrestre, considerar-te-ão homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado, da cruz, ser-te-ão lançadas ironias à face. Se reclamas a remuneração de teus serviços, há leis humanas que te amparam, considerando-te prudente. Mas se algo de útil produzes sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco. Se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, serás categorizado por homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e desprezível. Se praticares a exploração individual, disfarçadamente, mobilizando o próximo a serviço de teus interesses passageiros, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. Todavia, se te dispões ao serviço geral para benefício de todos, por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil, enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber
fazendo algo por buscar alheia admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas. Mas, no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre, muita vez com pesados sofrimentos para o teu coração, serás classificado à conta de insensato. Atende, pois, ao teu ministério onde estiveres, sem qualquer dúvida em particular, certo de que, por muito tempo ainda, o discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguições. Onde encontrar uma instituição espírita? Casa Allan Kardec, localizado na rua Seriaém, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas domingos, terças e quintas, às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui ao vivo na sua Rádio Liberdade FM 94.7. E agora, através do telefone 2103-1170, é possível você participar fazendo perguntas, tirando dúvidas. Queremos lembrar aqui, novamente, esse importante seminário que nós teremos esse mês ainda em Caruaru, dias 22, 23 e 24 de novembro, que é o segundo Seminário Espírita Revivendo Jesus, com a presença de palestrantes vindos de todo o Brasil. É um evento que as cidades circunvizinhas a nossa, Bezerros, Gravatá, Santa Cruz, Toritama, Bonito, todas essas cidades aqui próximas a Caruaru, podem vir à cidade, passar o final de semana e prestigiar esse importante evento do movimento espírita em nossa região. Então, segundo Revivendo Jesus, há ingressos à venda nas instituições espíritas da cidade e também na banca Terceiro Mundo. O valor é R$ 120. Teremos presença, por exemplo, do André Trigueiro, que vem do Rio de Janeiro, Adeilson Salles, que vem aí de Recife, Rossando Clisner, da Paraíba, o André Moreira, de Minas Gerais, o Geraldo Campete, que vem de Brasília, Eulária Bueno, que também vem de Brasília, e o Rafael Lavarini, que vem de Minas. Então, são palestrantes de todo o Brasil que estão aí durante os dias 22, 23 e 24 aqui em Caruaru. Bom, temos um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia, irmão Soares e irmão Silmara. Que a paz de Jesus e o amor espírito de Deus esteja com vocês e todos os espíritos de marca. Que nossos representantes da rádio, indo já foi para o outro lado da vida, que é o nosso Luz da Pedra, está na paz do Senhor Jesus. E nós irmãos pessoas e todos da Liberdade. E o menino da João Tauan e todos aí do controle. Irmão, está muito fácil aqui de você, irmão. A domingo passada esse programa foi gravado. Exatamente. Eu queria ir ao Congresso que vai de Espiritismo, mas não pude. Você está, eu pude aqui, não. Seguro a hora ali, remédio da minha esposa. Mas não pude ir, mas outra oportunidade eu irei. Ótimo. Está carinhando também, está com frequência de anos. Irmão, antes aquele cientista que recebeu o Prêmio Nobel da Paz e descobriu um planeta na época e já disse que existe uma energia escura, invisível. Nós espíritos não sabíamos disso. Depois ele descobriu mais 400 planetas parecidos do nível da Terra. E a gente sabe que existe infinitos planetas, né? É verdade. Igual muitas coisas do espiritismo, bate junto com o taoísmo.
do Yang Yin. E é assim, irmão, nós sempre estamos na luta para o Espiritismo. Parabenizo o irmão Soares e por isso nós estamos pegando o Evangelho do Espiritismo, que é a terceira revelação, e aqueles que acreditam na reencarnação saberão que nunca a vida termina. Que uma luz nunca morre. Fique na paz de Jesus, irmão. Até domingo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Até muita paz e obrigado aí pela audiência. Divulgue aí o nosso programa. Estamos com mais um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia, Soares. Pois não? Soares, eu gostaria que o senhor falasse aí para todos nós, né, principalmente quem está acompanhando o rádio, com minha família, minha esposa. Ela teve um sonho ontem com o pai dela, que já é falecido, e alguém da família zomba desse sonho dela, dizendo que o pai dela chegou em casa, começou a comer galinha com farinha e tomar café. Então ela falou desse sonho para alguém, né? E alguém zombou. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente, porque ela sempre vem sonhando com isso. Tá, ok, obrigado pela audiência. Acompanhe aí pelo rádio a nossa resposta. Eu agradeço muito a participação. A doutrina espírita, ela nos ajuda a entender que o espírito nunca dorme, que o espírito sempre está em atividade, de que, na verdade, quando o nosso corpo está adormecido, o nosso espírito se desdobra e pode tanto participar da realidade do mundo espiritual, como pode também ter, através das lembranças fixadas na mente, a recordação de fatos ou de ocorrências que se davam no dia a dia com parentes ou amigos que partiram para o mundo espiritual antes de nós. O que cabe aqui fazer a diferença, e isso é uma situação particular que a sua esposa pode analisar, é até que ponto a percepção nesse sonho traduzia para ela o encontro de uma realidade espiritual que, se de fato tivesse estabelecido, ela teria a consciência, mesmo ao reencontrar-se ali durante o sonho, de que o seu pai já estava desencarnado e de que ela estava tendo ali um encontro fora do comum. Então, há sonhos, e aí eu volto a esclarecer, que podem ser recordações do nosso inconsciente, das situações que a gente já viveu diversas vezes com alguém. Assim como pode o sonho ser uma realidade que está se dando no mundo dos espíritos. O que vai diferir um do outro é o nível de consciência desperta que nós podemos ter durante esses encontros. Então, é possível, diante dessa situação que você nos narrou, ocorrer uma situação ou outra. Porque nós sabemos que os hábitos e os condicionamentos que se estabelecem nas pessoas, eles não se diluem porque elas voltaram para o mundo espiritual. Numa obra de André Luiz, que aqui fazemos referência, chamada Missionários da Luz, ele mostra lá no capítulo como muitas vezes os parentes participam junto de nós da mesa de refeições. E aonde muitas vezes condicionamentos e hábitos muito fortemente estabelecidos prendem o espírito a desejar repetir aqueles hábitos. É o que leva, inclusive, aqueles que desencarnam envolvidos em vícios do uso de drogas, e terem a necessidade, mesmo agora sem o corpo físico, de se aproximarem e absorverem as sensações que aquele tóxico produz em alguém que ainda está encarnado. Nós aqui deixamos a indicação, primeiramente, desse livro Missionários da Luz, e, se possível, também o Livro dos Espíritos, onde é enfocada essa questão dos sonhos em diversas páginas, a partir da questão, se me recordo, de número 400, 402. Ficam aí essas duas dicas. Bom, estamos com mais um ouvinte na linha? Não. Eu quero, então, reforçar esses eventos que estão se dando aqui durante toda a semana em duas instituições espíritas que comemoram aniversário. A AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru, e a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes.
segunda-feira, amanhã, a presença do palestrante Josué Fidelis, que aborda o tema Perdão das Ofensas, lá na AME, na rua Professor José Leão 567. E no sábado, sobretudo, esse mesmo palestrante estará conosco na palestra A Força do Perdão. O Bezerra de Menezes, a palestra é no sábado, 8 horas da noite, e ele fica situado na rua 25, número 96, ao lado do Parque Municipal das Rendeiras. Lembrando aqui outra vez o telefone da rádio, o 2103-1170. Você que também nos acompanha aí pelas redes sociais, pelo Facebook, é possível deixar perguntas que oportunamente nós estaremos colocando a resposta também pelo Facebook. Também temos, através de e-mail, a possibilidade de tirar dúvidas. É o e-mail espiritismoemmarcha@bol.com.br. Bom, estamos com mais um ouvinte na linha. Bom dia. É Cícera. Certo, Cícera, bom dia. Isso é médio, é? Todos nós somos médios, né? A questão é só a diferença. Pois não? Aí eu tenho. Aí eu vivo muito assediado, eu vivo controlado. Viu? E assim, mas eu tenho medo de me resolver, porque eu fico 4 anos. Agora que eu gosto, viu? Eu gosto muito mesmo. Eu adoro. Eu não é de Deus, né? Mas eu gosto desse, né? Eu gosto de. Eu sou mesa branca. Certo. Você mora em Caruaru ou em outra cidade? Eu moro em Caruaru, eu moro aqui no Salgado. Certo. Nunca foi a uma instituição espírita, não, que tem aí no Salgado? Sempre vou, sabe? Sempre vou, reza ele, reza. Agora diz que é uma média muito boa. Eu também, viu? Eu já usar minha criancinha, regulador. Aí, como tudo é controlado, eu sempre vou, é porque assim, tem meus netos, tem Arielina, tem Delmudo, tem Mandadinho Cigana, tem Maria Paulinha, tem o filho da menina, tem o cabelão da mata, o menino da mata, a boca do menino, assim. Aí, o pessoal fica tirando da mensagem, eu queria que eu faço bonzinho. Mas não é sem essa, aqui eu não tenho a minha nascimento. Certo. E tu terias, assim, uma pergunta específica para fazer? Sim. Alô? Alô? Bom, a linha caiu, só tentando aqui trazer algum esclarecimento, porque a hora também já é chegada de concluirmos o programa. O fato de que, na verdade, todo ser humano tem sensibilidade à presença de espíritos. Todos nós somos médios. A diferença é que há pessoas que essa mediunidade ela é mais ostensiva, é mais forte e possibilita muitas vezes ouvir, ver, escrever, perceber os espíritos de uma forma mais nítida ou diferente que caracteriza a mediunidade ostensiva. Em ambos os casos, ir a uma instituição espírita, interessar-se para conhecer a realidade do mundo espiritual é importantíssimo, porque ajudará a todos nós, e principalmente aos médios ostensivos, a, através do entendimento e do estudo, ajudar aos espíritos que os acompanham e que muitas vezes estão por trás de doenças, de problemas ou de dificuldades pessoais, de saúde física e outras, que nós podemos estar tendo e cuja origem é a intervenção de espíritos doentes ou necessitados ao lado de nós. Então, por isso fica aí a recomendação e o incentivo para conhecermos pessoalmente uma instituição espírita. Aqui em Caruaru, atualmente, nós temos espalhada por diversos bairros 15 instituições espíritas, que sempre damos aqui nome e endereço ao longo do programa. Chegado o momento de encerrar nosso programa, até o próximo domingo, às 7h30, com Espiritismo em Marcha. Muita paz para todos.